Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar de Silent Witch, do estúdio Gokumi, o mesmo de Toji no Miko. A protagonista é a Mônica Everett, uma maga tímida e ao mesmo tempo uma das 7 sábias mais poderosas. Por causa da timidez, ela desenvolveu um jeito único, recitar feitiços sem falar. Sim, magia silenciosa. Ela vive reclusa numa cabana estudando cálculos de matemática. Até que recebe uma missão do Louis Miller, também um dos 7 sábios, proteger o príncipe de um assassino, tudo na surdina e com discrição total. Mesmo preferindo sua cabana, Mônica aceita, e ajuda também porque Louis intimida. E já no episódio 1 ela mostra poder defendendo uma cidade de vários dragões. Para cumprir a missão, a Mônica se infiltra na academia de Serendia como serva de Isabelle. A Isabelle tem gratidão porque a Mônica salvou a cidade dela. Para a infiltração dar certo, a Isabelle finge ser vilã e praticar bullying com a Mônica, mas pelas costas admira e é muito grata a ela. No primeiro encontro com o príncipe, por causa da timidez e do jeitinho desastrado, a Mônica derruba o almoço. Eram nozes. O príncipe pega pra ela cai, ele ajuda a levantar. E do nada, alguém arremessa um vaso no príncipe. A Mônica protege o príncipe com magia, sem revelar seus poderes pra ele. O que é muito legal aqui é como o anime trata a timidez de forma descontraída. A Mônica nem consegue agradecer pelas nozes, vibe que lembra o Atamult. Outra cena fofinha, a Mônica pede para Alana Colette, uma nobre, ensinar um penteado diferente. Os monólogos internos dela dizendo que estragou tudo são muito bons. Por causa da grande timidez, o príncipe e alguns colegas passam a desconfiar que a Mônica pode ser a assassina. Aí ela parte para investigar quem jogou o vaso. Ela nota que uma aluna sofre bullying e que, do ponto de onde o vaso foi lançado, é preciso subir num apoio, porque o parapeito, o murinho da varanda é alto. A Mônica apresenta a versão para o príncipe e diz que sabe a culpada. Os olhos dela brilham enquanto explica matematicamente. A pessoa agendou a sala de música no dia, mover o vaso suja as mãos, então usou luvas, e as luvas estavam no lixo, sujas, ou seja, plano mal executado. A culpada admite, o príncipe solta que a família inteira mereceria pena de morte, mas suaviza logo em seguida dizendo que ela sairia voluntariamente da escola. Depois disso, a Mônica vira tesoureira do conselho estudantil, já que o tesoureiro anterior foi expulso por desvio de dinheiro. Para aprender a função, entra em cena o Cyril Ashley, trabalhador, leal, a quem jurou lealdade, parente distante do Marquês Hightown. Sem título nobre, escolhido mesmo assim. Por isso, ele sente a obrigação de retribuir trabalhando duro. Às vezes, as palavras dele parecem duras, mas é pro bem. Ele construiu o próprio nome no esforço e fica mais gentil quando vê respeito recíproco. Certa noite, a Mônica percebe que o Cyril sofre de hiperabsorção de mana. O corpo absorve mais mana do que aguenta. E essas pessoas usam itens mágicos para liberar o excesso. A Mônica salva a vida dele ao lançar uma nova fórmula de proteção no broche que ele usa. Destaque aqui para o nível de animação, bonito e detalhado. No papel de tesoureira, a Mônica nota que nos últimos 5 anos o desvio de verba aumentou e o método de falsificação ficou mais sofisticado. O culpado é o professor Tornelli, que virou consultor do conselho estudantil. Ele tenta atacá-la e manipular a mente dela com magia. Mas a Mônica é mais esperta e recita magia sem falar. O professor fica coberto de borboletas brancas, desmaia, é capturado e preso. Quem leva ele desacordado é uma das empregadas do Louis, que visita a Mônica para manter a comunicação entre ela e o Louis. Tem também uma cena engraçada, a Mônica fica de recuperação em dança. O príncipe decide ajudar e ela dança muito bem, por causa do broche esverdeado dele. Como a Mônica ama matemática, ela começa a imaginar o broche com magia. Quando a música acaba, os colegas elogiam, e o Félix, o príncipe, solta que a Mônica pensa demais, e que com a conversa divertida dele, ela pararia de pensar coisas desnecessárias. A Mônica quebra o clima dizendo que o broche refletia luzes bonitas e que ela ficou pensando no índice de refração, e assim terminou a dança sem pensar besteira. O anime marca piada deixando os personagens dessaturados e as caras estáticas, muito engraçado. Em outro momento, a Mônica toma um chá envenenado e a sua vida corre perigo, mas uma garota da escola ajuda e ela se recupera. E lembram da Isabelle? Além de grata e protetora, ela força os culpados do chá a beberem também, cena que mostra bem a dinâmica entre nobres. Como filha do Conde de Kerbeck, com relações amigáveis com o Conde de Norne, rola a ameaça de que a envenenadora perca a cidade natal.
já que os soldados de Kerbeck defendem muito o território de Norne. É um retrato claro do jogo de poder da nobreza. No conjunto, Silent Witch surpreende gráficos, lançamento de magia super detalhado, originalidade de história, mistura timidez, magia e drama com um tom de comédia de timidez bem Watamote. Recomendo! E aí, curtiram Silent Witch? Eu achei um mix perfeito de ação, investigação e comédia tímida. Comenta aí, qual cena te pegou mais? A investigação do vaso? A salvação do Cyril? A dança do índice de refração? Ou o confronto com Thorny Lee? Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve e compartilha. Valeu demais e até a próxima!